foi quando eu resolvi soltar. E no soltar, eu tô encontrando já há alguns anos o pra quê disso tudo. Hoje não tem muita separação para mim a filosofia, que para mim é um pilar muito presente, a própria vida, do para que serve dessa própria vida, e essa expressão que às vezes se materializa dentro das quatro paredes. Circunstancialmente, o espaço em que eu produzo, em que eu pinto, que não é aqui, é logo ali, a gente já vai lá, ele para mim, perdeu até a palavra ateliê, ele é mais uma oficina, em que é o lugar de fazer, mas o lugar de criar é o lugar de estar, é tudo, são todos os metros possíveis. Então, falando um pouco de trabalho prévio, formalmente, eu tive uma primeira passagem por escultura, muitos anos atrás, que migrou para a pintura, por um fascínio com a pintura, igualmente há muitos anos atrás. Quando eu me mudei para Porto Alegre, há mais de 10 anos atrás, eu encontrei a encáustica com um Frei, que tinha recém-chegado da Itália, e estava fazendo um workshop com algumas pessoas. Eu fui convidada e, curiosamente, assim, tipo, Fernanda, vem para fazer número. E quando eu encontrei aquilo, aquela matéria foi a resposta para mim de muitas buscas, de muito da resposta para uma questão do material mesmo. E esse é um ponto marcante. Para mim, acho que eu não tenho mais dúvida quanto a meio. Às vezes eu olho assim para uma tinta e falo, putz, mas eu acho que eu não sei pintar. Olho, apesar de ter pintado muito já no passado, olho aquela questão, porque a encáustica ela virou a ferramenta, a extensão do braço, e aquilo para mim é natural. E ela tem características muito específicas. E sempre com duas pontas. Por um lado, ela é muito trabalhosa, eu preciso encontrar a cera, eu escolho a cera pela coloração, escolhi muito pela coloração. Hoje eu vou comprando tudo que eu encontro e depois eu classifico as cores delas. Assim como tem mel de flor de laranjeira, mel de eucalipto, mel silvestre, a cera que vem de cada florada dessa é muito diferente. A cera provavelmente de flor de laranjeira, ela é muito amarela, e eu tenho ceras que são totalmente cinzas. Com o tempo elas perdem um pouco a pigmentação, mas aquilo ali é um elemento importante. Toda essa questão do aquecimento, do ponto de achar uma receita mesmo para a cera se tornar resistente a uma temperatura, ponto de fusão da cera é 60 graus, então eu preciso subir isso, então eu vou misturando outras ceras vegetais, tipo carnaúba, ou candelila e resina de damar, para subir um pouco esse ponto de fusão. São coisas que são tremendamente... requer um cuidado maior do que desrosquear um tubo, mas ao mesmo tempo para mim é muito mais fácil do que desrosquear um tubo, porque a gente não sabe o que tem dentro do tubo. E na cera tem uma honestidade, isso para mim é super importante. Eu sei de onde veio a cera. Já aconteceu, e às vezes acontece, de eu precisar comprar de grandes distribuidores. Se eu tenho um projeto maior, eu preciso partir para um distribuidor que vai me mandar, sei lá, 30 quilos de cera. Aquilo ali vem padronizado, mas não é a mesma coisa do que eu saber que eu comprei
a cera do seu idineu no começo do verão. Isso é parte muito importante do trabalho. Que é o que eu estava falando da investigação, da onde as coisas vêm. Esse é o começo da história aqui no ateliê, o começo das respostas. Da onde as coisas vêm. E aí acabou respondendo perguntas que eu tinha há muito tempo. Do como é que a gente veio parar numa sociedade tão complexa? E numa vida tão complexa, cada um tem a sua. Mas a minha especificamente, eu fui criada com questões que não me faziam o menor sentido. Tipo, era muito mais importante colocar o guardanapo no colo na hora de comer do que o famoso dar bom dia para o porteiro. E foi perdendo o sentido. E é em saber da onde vem a cera que eu recupero o sentido. Esse processo todo, independente do objeto pintante, ele é de centramento. Ele é uma situação de estar ali. Como cozinhar, eu não faço tricô, mas imagino que você precise estar um pouco centrado nessas funções que são... tem que ter uma presença ali. E essa presença, necessidade de presença, foi uma outra resposta que me é caríssima. A gente perceber que as pessoas não estão mais presentes. A gente conversa e somos um pouco como uma sociedade de zumbis. Ninguém está ali de verdade, com a inteireza, com a presença. A gente tem presença... Desculpa, muita presença. Talvez quando esteja com medo. Medo nos traz presença, por exemplo. E voltando para o ateliê, cera atrai as abelhas. As abelhas têm aquele ferrãozinho. Elas são muito dóceis. Claro que tem casos de abelhas atacando, mas como elas vêm ao meu ambiente, eu tive pouquíssimos acidentes ao longo desses anos. Eu acho que foram 3. E tem ocasiões em que eu tenho um ateliê cheio de... assim, tem centenas de abelhas. Elas chegam a pousar nas minhas... nas pestanas aqui. Elas acham que é alguma coisa de flor. E quando elas chegam a cutucar os cílios... É uma loucura, porque me atrapalha, né? Então, tudo tem que ser muito cuidadoso. E isso é uma possibilidade de presença. De estar prestando atenção, de estar cuidando. De estar realmente com foco ali. Porque se eu estou com a cabeça em outro lugar, o negócio não funciona. Então, esse é uma característica do ateliê. Presença. E disso, eu aproveitei e amarrei. Sabe que nem carro de recém-casado, de filme, assim, algumas outras latinhas para me fazer barulho nessa questão da presença. Quer dizer, não só presença por medo da abelha picar, mas presença com sentido do porquê que a gente está fazendo cada uma dessas coisas. E só faz sentido para mim se fizer sentido para o todo, para o mundo.